e algumas coisas que nós estamos achando fundamentais do ponto de vista das tarefas. Nós estamos vindo essa semana, nós do MST, de reuniões com os nossos deputados estaduais e os deputados federais do PD, que nós elegimos, e agora de manhã também nós estávamos numa reunião com a Gleice, a nossa senadora. Inclusive, uma coisa boa da Gleice, que ela, como senadora, ela optou no Congresso, no Senado, de ficar na Comissão da Agricultura do Senado. É uma coisa muito boa para nós do Paraná. Primeiro, porque sai da comissão, o Osmar meio cumpriu esse papel no Senado, de fazer parte da Comissão da Agricultura, então ele saindo, a Gleice vai ocupar esse espaço, e eu acho que do ponto de vista dela é uma atitude muito inteligente, porque vai ser onde vai ser possível fazer o enfrentamento, principalmente da Cátia Abreu, com todas aquelas concepções oligárquicas. E o nosso estado, o estado do Paraná, é um estado de uma característica extremamente agrícola. Então acho que ela vai ocupar um espaço muito importante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico e de disputa do nosso estado. Então acho que um pouco esse elemento é fundamental. É impossível nós fazer, acho que, uma análise do nosso país ou do nosso estado sem partir de alguns pressupostos e conceitos importantes, que é como as coisas eram, né? O método marxista nos ensina isso, só fazer análise da realidade, como as coisas eram, como as coisas são e como elas tendem a ser. Ao analisar a conjuntura, o máximo que a gente pode apontar é como as coisas tendem a ser, a partir de como elas eram e de como elas são. O máximo que nós podemos apontar é tendências. Existe um tanto de profetas aí que dizem, a coisa vai assim, 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 sempre alguns burros na água. Que o máximo que aponta é tendências de como que as coisas podem ser. Porque a dinâmica da luta, a dinâmica do movimento histórico que vai dizer como que as coisas irão acontecer. Mas tem dois pressupostos importantes, como elas eram e como elas tendem a ser. E eu gosto sempre de fazer qualquer análise de olhar um pouco a história do nosso país. Talvez nós perdemos 3, 4 minutos de como se constitui historicamente o nosso país. E para o processo de transformação, como que se construiu historicamente a objetividade da classe trabalhadora, mas como que se construiu também a subjetividade da classe. Então, por uma perspectiva revolucionária, por uma perspectiva de transformação, é fundamental nós olharmos quais são os fundamentos e os movimentos históricos que possibilitou a construção de uma subjetividade e uma objetividade da classe trabalhadora. E ao olharmos a história do Brasil, nós vamos ver que durante mais de 300 anos, o Brasil teve uma característica escravocrata. Foi toda a ofensiva em torno todo o genocídio para cima dos povos originários, dos nossos povos indígenas, que dizimou praticamente esses povos. Então nós vamos vir até praticamente 1500 a 1850 com um processo de dizimação dos povos indígenas. Que de 7 milhões, como dizem aí os livros da antropologia do Darcy Ribeiro, de aproximadamente 7 milhões, dividido em 700 etnias diferentes. O último censo do IBGE aponta 280 mil. 280 mil é a nossa população de povos originários. Que diminuiu aí de 700 etnias diferentes para 35, 40 etnias. Então, para nós perceber do ponto de vista da construção da subjetividade da classe, o quanto que isso influenciou na construção nossa enquanto esquerda brasileira e nossa enquanto classe trabalhadora. Sem contar aí a característica da invasão brasileira, todo o saque que teve nesse território. O Caio Prado vai dizer muito bem que o Brasil é a longa transição do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de amanhã. Essa é a análise que o Caio Prado vai fazer. Que o Brasil nasce como colônia, é uma colônia e será uma nação a depender da ação da classe trabalhadora. Esse é um aspecto fundamental. O Estado brasileiro ele nasce com uma característica de propriedade. Então os invasores aqui vão transformar o território e a terra em propriedade, e vão transformar o Estado brasileiro também em propriedade privada. Então o Estado brasileiro já vai surgir como uma propriedade privada ligada a um grupo de famílias. Então acho que esse é um aspecto importante. A partir de 1850, com a primeira lei de terras, que eu acho que é um marco importante, nós vamos ter até 1920 a oligarquia rural brasileira se revezando no poder, que é lá a República Café com Leite, que nós estudamos lá no ensino fundamental e médio, que é a oligarquia mineira e a oligarquia paulista se revezando no poder. Os grandes proprietários de terra do café e os grandes proprietários de terra da agropecuária extensiva do leite que vão se revezar no poder. Em 30 nós vamos ter um golpe de Estado no Brasil, onde o Getúlio vai fazer um golpe de Estado, e a industrialização brasileira
o início da construção da classe operária brasileira vai se dar num golpe de Estado e numa industrialização dependente. Então, se nós olharmos até 1930, os trabalhadores e as trabalhadoras desse país que construíram esse país vão ficar embaixo das botas dos coronel brasileiros. Embaixo das botas dos coronel. E nós vamos ter em 1930 as primeiras movimentações que surgem a partir do pensamento anarquista vindo da Europa, que os europeus, os imigrantes trazem da Europa, que vai ter as primeiras lutas mais elaboradas. Então, se nós olharmos o pensamento brasileiro revolucionário sistematizado tem quanto? 70, 80 anos. A Universidade do Brasil chegou nos anos 30. Então, se nós olharmos do ponto de vista de um processo de transformação, se nós olharmos o pêndulo da história, as lutas revolucionárias que se teve em toda a Europa e nos outros continentes, nós vamos ver que a nossa classe operária é uma classe operária que tem uma história de 80 anos. E se nós for aprofundar a industrialização brasileira, ela vai se aprofundar muito mais ainda nos anos 70, porque é o período do êxodo rural, onde milhões de trabalhadores rurais vão abandonar os campos brasileiros, vão vir para a cidade, e é aí que vai se configurar de fato a classe operária brasileira. Então, se nós olharmos a classe operária, ela tem 40 anos. E no final dos anos 70, esse operariado já se mobilizava para fazer grandes lutas, grandes processos de transformação. Se nós olharmos a história do pensamento acadêmico brasileiro de esquerda, o pensamento acadêmico brasileiro, os nossos primeiros geógrafos, a AGB, que é a Associação do Geógrafo Brasileiro, que é uma das primeiras, vai surgir em 1934. Então, se nós olharmos nossos primeiros geógrafos, nós vamos ter, em meados dos anos 30, nossos primeiros pedagogos, os nossos primeiros historiadores. Então, você vai olhar, o pensamento acadêmico ele é fundamental para um processo de construção de esquerda, é fundamental para um processo de consolidação de uma classe operária revolucionária e é fundamental para um processo de pensar a realidade de um país. Então, nós olhamos o nosso pensamento acadêmico de esquerda, é um pensamento de 70 anos. Um pensamento de 70 anos. Enquanto na Europa, nós conhecemos muito bem a história das lutas da classe operária nos anos 1700, 1800. Se olhar o período de quando tem a universidade pública na Argentina, vamos ver que a Argentina nós somos um dos últimos países da América Latina com a universidade pública. Então, se nós olharmos do ponto de vista objetivo de construção da esquerda, de construção da subjetividade, da objetividade da classe trabalhadora, nós vamos ver que nós somos muito novos, desde o ponto de vista dessa perspectiva. Até os anos 30, quem estudava no Brasil eram os filhos da oligarquia, que estudavam em Genebra, Lisboa, Londres, Nova York, e que vinham com esse pensamento elitista e com esse pensamento de país desenvolvido aqui no Brasil. Mas o pensamento de desenvolvimento para eles era para quem? Para as oligarquias, não para o povo brasileiro. Eu acho que esses são precedentes fundamentais que, ao fazer a análise da conjuntura, nós temos que analisar. Porque senão nós corremos o risco de apontar tendências ou talvez reinterpretar como as coisas são hoje. Nós vamos viver os anos 30, anos 40, praticamente anos de ditadura, onde nós vamos ver que aqui, qual que é o papel que o Getúlio Vargas vai cumprir aqui no Brasil? É de dar unidade na oligarquia com a burguesia industrial. Ele vai dar essa unidade na oligarquia com a burguesia industrial. O Getúlio vai cumprir o papel de dispersar a esquerda brasileira. A prova diz que todos aqueles revolucionários que estavam aqui, descendendo de alemães, descendendo de italianos, ele vai deportar de novo lá para as mãos do Hitler, para a mão do Mussolini. Então, esse, do ponto de vista subjetivo, também é fundamental. Revolucionários, como é o caso do Luiz Carlos Prestes, vai passar 15 anos na cadeia, praticamente todo o governo de Getúlio Vargas preso, porque não aceitou ser cooptado pelo Getúlio Vargas. Não sei se vocês sabem disso, mas o Getúlio queria que o Prestes fosse ministro da guerra aqui no Brasil. Ministro da guerra aqui no Brasil. E ofertou, não sei agora em dados, milhões em dinheiro naquele período para o Prestes ser o ministro da guerra. O Getúlio mesmo que deportou a Olga, o mesmo que tinha separado o Prestes da Olga e da Anitta, ofertou para ele ser aqui. Então, essa é uma característica da burguesia, essa característica da cooptação, para ele ser o ministro da guerra aqui no Brasil. O Prestes não aceitou, passou 15 anos na cadeia. E daí nós vamos ter aí nos anos 50 os grandes processos de luta brasileira, que eu estou passando no contexto geral, os grandes processos de luta brasileira, anos 60, um processo importante de transformação, que ali não tinha nada de revolução, que estava pautado, era essa reforma de base, que era o quê? O que se queria fazer no Brasil nos anos 60? É o que o Lula tentou fazer no Brasil nesses 8 anos aí que governou o Brasil. É o quê? É implementar no Brasil um nacional desenvolvimentismo.
o quê? Transformar o Estado num Estado forte e que esse Estado fosse regulador da sua economia. E para isso o Jango defendia que tinha que ter algumas reformas de base. A reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma da Previdência está em pauta até hoje, a reforma agrária e a reforma universitária. Eram essas reformas que estavam em pauta lá. Mas a América Latina vinha no processo de transformação, se tinha na Europa a todo vapor a revolução na União Soviética e o processo de construção do bloco soviético e aquela disputa hegemônica do mundo daquele período, e teve o golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe o quê? Orquestrado pela burguesia brasileira contra um projeto nacional de desenvolvimento, não era um projeto de revolução, e pelo imperialismo norte-americano. Uma ditadura que durou 20 anos, que nós perdimos aqui no Brasil mais de 5 mil militantes. Perdimos no Brasil mais de 5 mil militantes. Que vocês sabem que o governo Lula tentou retomar os arquivos da ditadura militar e numa grande coincidência acabou pegando fogo nos arquivos da ditadura militar lá em Brasília e em São Paulo. Né? Então, são essas coisas mas mesmo assim nós perdimos 5 mil militantes durante a ditadura, diferente da Argentina que perdeu 30 mil. Daí muitos vão avaliar, a Argentina fez um grande processo de ascenso do movimento de massa no início dessa década e não conseguiu dirigir o processo. Não conseguiu dirigir o processo porque o povo argentino não queria um processo de transformação, ou porque nos anos 60 e 80, 60, 70 e 80, na Argentina desapareceu mais de 30 mil militantes, mais de 30 mil quadros. E quadro tu não prepara de uma década para outra, quadro é uma geração para se preparar. Então por que eles não tiveram a capacidade de conduzir aquelas mobilizações para o processo revolucionário? Derrubaram 3 presidentes e não conduziram. Porque aqueles quadros, aqueles 30 mil militantes que eles perderam nos anos 60 e 70, eram os que estavam fazendo falta naquele período histórico. E que aqui no Brasil o processo não foi mais violento porque a igreja, a teologia da libertação tomou uma posição muito importante naquele período. Através de Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano, Dom Helder Câmara, essa turma que infelizmente boa parte deles já morreram e outros estão apagando a velhinha. Então, do ponto de vista histórico, essa companheirada cumpriu uma função fundamental para a construção da esquerda brasileira e que infelizmente é uma geração que está assim. Então, o que eu quero dizer? Nós vamos ter a nossa história de democracia no Brasil. A nossa história de democracia no Brasil ela não passa de 50 anos. A nossa história de democracia. História de democracia. Porque democracia não se constrói só no campo institucional. A democracia também se constrói no campo institucional. Mas a democracia ela se constrói principalmente na capacidade que o povo tem de fazer lutas e de fazer processos de mudanças. E todas as vezes que na história desse país o povo se mobilizou para lutar por mudanças, foi reprimido pela burguesia, reprimido pelo Estado e reprimido pelo capital internacional. Então, historicamente, aqui no Brasil se teve uma aliança capital internacional, burguesia brasileira com uma característica de oligarquia, e que se apropriaram do Estado como um instrumento e se apropriam do Estado como propriedade deles para reprimir os trabalhadores. O que eu quero dizer com vocês? O que eu quero dizer para vocês? Para um processo de revolução, para um processo de mudança, de transformação, é fundamental 3 coisas. Partindo da análise marxista. O que é importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras do seu território, na sua nação, avançar para o processo de mudança? Primeira coisa, as liberdades democráticas. As liberdades democráticas, elas são fundamentais para avançar no processo de mudança. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos tantos setorzinhos da esquerda brasileira que ficam levantando bandeirinha por aí, dizendo: no Brasil tem muita eleição, no Brasil os deputados ganham muito dinheiro, no Brasil não sei o quê. Eu acho que isso são erros estratégicos, e é aquilo que a burguesia quer que nós façamos hoje. Para fazer processo de mudança, para fazer transformação, as liberdades democráticas, que foi a classe que conquistou, são fundamentais. E nós não podemos colocá-la em risco. Então, eu acho que no Brasil tem muito pouca eleição. Eu acho que no Brasil devia ter mais plebiscito popular para o povo opinar em algumas questões. Então, nós não podemos sair por aí correndo o risco de colocar em xeque as liberdades democráticas.